Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 4 do mini curso desse fim de semana, intitulado Era Jung racista? Bom, pessoal, nós estamos lendo nessas aulas, né, desse mini curso, desse fim de semana, uma série de passagens da obra do Jung que eu considero especialmente problemáticas no que diz respeito às declarações suas e pontos de vista seus em relação ao negro, em relação à cultura do negro. Né? O Jung mostra um desprezo pela cultura do negro e pelo negro, né? Quase sempre a 3x4, se referindo ao negro como alguém de baixa inteligência, sem cultura, inferior, né? Que mesmo uma criança na Europa sem escolaridade nenhuma, ou seja, uma criança que nunca frequentou a escola na Europa, tem o mesmo grau de inteligência do negro africano mais inteligente, né? Considerações do Jung de que o negro está abaixo, né, em termos culturais, né? E a forma como Jung naturaliza as relações raciais, né? O medo que Jung tinha de tornar-se negro, né? Que por sinal foi fonte de um pesadelo seu, né? Que está relatado logo na aula 1 desse mini curso. Tá? É claro que alguém pode dizer sim, mas esse era o temor dele ser assimilado pelo inconsciente racial ou pela sociedade tribal africana entrando nesse estado de participação mística, né? Entrando no estado de participação mística. Sim, é um ponto de vista perfeitamente possível e coerente com a psicologia do Jung, né? Mas talvez, né, o próprio inconsciente estivesse tentando dizer algo ao Jung no sentido de que era necessário uma assimilação, uma integração. Porque se a gente na clínica do Jung, e eu sou um psicólogo junguiano, né, que trabalha, essa aqui é a minha clínica, eu trabalho com meus pacientes, recebo os pacientes e tal. Se a gente faz um trabalho de confronto com as imagens do inconsciente, se a gente faz um trabalho de análise, se a gente faz um trabalho de integração da sombra, por exemplo, por que não integrar a cultura do negro, né, do ponto de vista etnopsicológico, de um ponto de vista antropológico, certo? A sociedade de classes, a sociedade europeia, né, e a sociedade capitalista, né, burguesa, né, e por que não nos integrarmos a ele também, né? Fico aqui algumas considerações, né? Esse mini curso nasce de uma pergunta: era Jung racista? Eu falei que na quarta aula eu iria dar a minha opinião sobre esse assunto, né, se Jung era racista ou não. E eu vou dar a minha opinião agora, tá certo? Eu acho que eu já falei 1h30 sobre esse assunto, porque contando com o vídeo de anúncio, mais as 3 aulas anteriores, são 4 vídeos, cada vídeo tem mais de 20 minutos. Então eu falei muito mais de 80 minutos, quase 1h30, falando sobre esse assunto, e eu acho que finalmente chegou a hora de eu ter direito a ter uma opinião, né? Eu acho que todo mundo tem direito à opinião, talvez o cientista, né, tenha um pouco menos, mas mesmo assim, né, todos nós temos direito democraticamente a ter uma opinião. E a minha opinião é que sim, Jung era racista e existem muitas passagens na obra do Jung que são racistas, tá certo? E que esse racismo, e a gente não pode ter medo de falar, né? A gente não pode procurar o eufemismo, procurar uma outra, como se faz, né? Ou passar pano. Eu acho que essa minha investigação, eu sendo um psicólogo negro, é muito mais honesta do ponto de vista intelectual do que simplesmente passar pano, blindar o Jung de crítica, criar objeções, é, 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 criar muros que bloqueiam as objeções, na verdade, né? Nós é que temos que criar objeções para o Jung, no sentido de não fazer do Jung uma figura semi-divinizada, não fazer do Jung uma espécie de guru, né? Porque aí a gente já escapa do campo da ciência. Em ciência não existem gurus, né? Ciência não é seita, ciência não é religião, né? É,
Claro que o pessoal que estuda Jung a partir de um ponto de vista conservador, ortodoxo, né? Apologético, acrítico e anacrônico, né? Apologético porque não se faz um trabalho meramente de apologia. A Jung é massa, Jung é isso, Jung é aquilo, Jung não sei o quê. Acrítico porque não se levanta críticas a Jung e ninguém pode levantar críticas a Jung. E anacrônico porque se deseja que sejamos analistas junguianos como eram os analistas junguianos na Suíça nos anos 30 do século passado, né? Nós não somos suíços e nós não estamos vivendo no contexto cultural dos anos 30 do século passado, né? Anos 40, anos 50 do século passado, né? E aí também pode-se dizer, mas esse tipo de discussão sobre se Jung era racista ou não é uma discussão politicamente correta? Não é, né? Se você é um psicólogo branco, junguiano, né? Branco do ponto de vista fenotípico no Brasil, né? Você tem um fenótipo branco no Brasil, mas lá fora você seria negro, tá? Seria mestiço. Mas se você é um psicólogo que, do ponto de vista do fenótipo, você é branco, você não tem ideia do que foi e é a luta histórica do negro nesse país chamado Brasil, durante séculos e séculos e séculos, para ser simplesmente considerado um ser humano, tá? Para ser simplesmente considerado um ser humano, tá certo? Então, precisamos ter honestidade intelectual. Há passagens racistas, sim, no Jung, que mostram racismo, e esse racismo, a meu ver, é um racismo estrutural e estruturante, que segue uma matriz cultural europeia, civilizadora, iluminista, pós-iluminista, eurocêntrica, colonialista, já que, como diria o Fanon, o negro é uma invenção do colonialismo, tá? Que muitas vezes não distingue raça de cultura, como fez, por exemplo, o pai do culturalismo, Franz Boas, que foi coetâneo de Jung e deu palestra na Universidade de Clark, né? Na mesma época em que Jung deu. Né? Então não era uma coisa do outro mundo, do ponto de vista intelectual, percepções mais progressistas em relação ao racismo, a necessidade de diferenciar raça de cultura, e hoje, como faz o movimento negro, como faz, por exemplo, o movimento negro Vidas Importa e outros movimentos negros, coletivos negros. A raça não é um conceito biológico, mas é um conceito político, e enquanto nós vivemos a linha de cor, a distinção racial, é necessário manter, de um ponto de vista político, essa discussão. Tá certo? Eu vou aprofundar ainda nessa aula algumas questões, tá certo? Que vão nos permitir entender um pouco melhor o racismo de Jung e o que fazer em relação a isso, né? Porque como é que eu, psicólogo negro, eu sigo um autor que apresenta de forma muito evidente um ponto de vista racista, né? Deixa eu pegar aqui, Civilização e Transição, volume 10/3, parágrafo, que eu anoto ali o número do parágrafo, 950, é isso? 950. Aqui, ó. Mais uma vez, né? Jung fala. Eu já li isso aqui, mas vou ressaltar, né? Certa vez fui convidado para a casa de uma família da Nova Inglaterra, muito formal, cerimoniosa e de respeitabilidade quase assustadora. Parecia o meu país. Há pessoas conservadoras e de alta respeitabilidade também na Suíça. Podemos até bater o recorde dos americanos nesse sentido. Havia garçons negros servindo a mesa. A princípio, me senti como se estivesse almoçando no circo, né? Então, havia garçons negros servindo a mesa, num ambiente de gente conservadora, rica, né? A princípio, Jung fala que se sentiu como se estivesse almoçando no circo. Não sei se é porque no circo tem macaco. Enfim. Olhei desconfiado os pratos, querendo descobrir as impressões digitais daqueles dedos pretos. O que isso significa? Significa que Jung ficou incomodado simplesmente pelo fato dos garçons negros terem tocado no prato, né? Então os garçons negros tocaram no prato e Jung olhou desconfiado onde é que estavam
as impressões digitais daqueles dedos pretos, certamente porque ele sentiu nojo de comer num prato em que negros haviam tocado, os garçons negros, tá? Mas depois Jung mostra uma simpatia afetiva pelo negro, quando ele conta uma piada, e aqueles ricaços que estavam ali da alta sociedade tiveram um sorriso social, e o único que realmente riu, gargalhou, foi um negro, que era o garçom que estava próximo a ele, né? E ele falou, como adorei aquele irmão africano. Bom, isso é típico também de um pensamento de elite, né? É o que no Brasil a gente chama de racismo cordial, racismo afetivo, em que a estrutura do racismo está presente, mas há uma tentativa de diluição da rigidez dessa estrutura por meio do afeto, por meio da afetividade, né? Isso é muito comum na história da nossa sociedade, né? Em que o negro, ele, embora repudiado, ele é aceito de um ponto de vista afetivo, né? Ah, é a minha empregada que é aquela pessoa, é da minha família, ela é da minha família. Mas eu não reconheço os direitos dela e ela já está comigo há 50 anos porque ela foi da minha mãe e foi da minha avó, né? Ou seja, é aquela relação que a gente tem de afetividade e doçura com o negro, uma vez que o hábitos é mantido, em que a ordem social é mantida. Mas quando a ordem social é quebrada, nós nos tornamos violentos, né? Interessante que a Djanila Ribeiro, autora do Pequeno Manual Antirracista, diz que não basta apenas não ser racista, é necessário ser antirracista, certo? E aí muitos de nós, por exemplo, muitos de nós jamais pegariam um revólver e dariam um tiro no negro. Ah, então nós não somos racistas, porque nós jamais pegaríamos um revólver e daríamos um tiro no negro. Mas muitos de nós não se incomodam se alguém fizesse isso. Se alguém pegasse um revólver e desse um tiro no negro, ou a polícia desse um tiro no negro, ou um soldado do exército desse um tiro no negro, né? Nenhum de nós iria se incomodar com isso. Então é necessário aliás, alguns de nós talvez não se incomodassem com isso. Então é necessário não ser apenas racista, é necessário também ser antirracista, tá certo? E aí, como é que a gente faz? Uma vez que há esse problema do racismo do Jung na obra dele, e a gente precisa praticar uma psicologia num país miscigenado, num país negro, de origem africana, ibérico-indígena. Bom, é aquilo que o Florestan Fernandes falou, né? Que Florestan Fernandes escreveu a integração do negro na sociedade de classes, né? Florestan Fernandes fala que no momento em que o negro não aceitou a escravidão, nasceu o cidadão brasileiro, porque para Florestan Fernandes a abolição da escravidão equivaleu a um movimento do capitalismo, ou seja, ele chega a chamar de Revolução Burguesa, né? Inclusive ele escreveu um livro muito volumoso chamado A Revolução Burguesa no Brasil, que tem a ver com a introdução de um tipo de capitalismo no Brasil, tá? E que na Europa, quando houve a Revolução Francesa, a monarquia passou para a República, os súditos se tornaram cidadãos, né? Mas no Brasil, a formação do cidadão, segundo Florestan Fernandes, quando o negro se recusa à escravidão. Então, quando o negro se recusa à escravidão, nasce o cidadão brasileiro, né? No momento em que o negro se recusou à escravidão, nasceu o cidadão brasileiro. E aí, quando perguntaram a Florestan Fernandes uma vez qual seria o papel do intelectual no mundo de hoje, Florestan Fernandes respondeu: nosso papel hoje é sermos críticos, críticos e mais críticos, tá certo? E como é que a gente pode criticar o pensamento europeu? Como é que a gente pode criticar Jung? Bom, jogando o Jung contra o próprio Jung. Como assim? Bom, a gente pode pegar a obra de Jung e dizer, olha, aqui, nessa passagem aqui, Jung é racista. Mas nessa passagem aqui, ele não é, né? Então, nessa passagem aqui, Jung é racista. Mas Jung não pode ser racista, ou pelo menos a psicologia dele não pode ser racista. Por quê? Porque aqui, ele não é. Ou seja, jogar o próprio Jung contra o próprio Jung. É claro que os jungianos ortodoxos não vão conseguir entender isso, não vão aceitar isso, porque o racismo de Jung eles não mostram. Eu já até ouvi jungiano dizer,
Não, eu sei que existe racismo no Jung, mas a gente não pode falar sobre isso. Vamos falar disso, porque a gente está vivendo uma época de cancelamento, e se a gente falar isso, se as pessoas souberem, Jung vai ser cancelado. Bom, Jung vai ser cancelado por pessoas que praticam a censura, sendo que passar pano é também uma forma de censura. Entre a censura do passar pano e a censura do cancelamento, eu fico com a vocação científica para o pensamento crítico, para não parar de investigar, né? Eu vou ler duas passagens do Jung que não são racistas, certo? E que a gente pode utilizar para combater o racismo do próprio Jung, né? Interessante que Jung faz uma sociologia do cotidiano, volume 10/3, parágrafo 97. O Roberto da Mata diz, né, na Casa e a Rua, né, o que faz do Brasil Brasil, que o brasileiro tem dois modos de construir a sua sociabilidade, né, a casa e a rua. Na rua ele é liberal, progressista, em casa ele é conservador, né. O Jung mostra um raciocínio muito semelhante quando ele vai analisar a influência dos negros nos Estados Unidos, né. Por exemplo, aqui, ó, diz Jung, na África, por exemplo, os brancos constituem a minoria e precisam defender-se do negro observando as mais rígidas formas sociais, para não correr o risco do chamado going black, tornar-se negro. Se o branco sucumbir à influência primitiva, estará perdido. Mas na América, o negro, por ser a minoria, não exerce influência degenerativa, mas é só uma influência específica que não pode ser considerada desfavorável, a menos que se tenha caído numa jazzfobia. Ele até brinca, né? Porque o jazz é uma música negra. A não ser que você não goste de jazz. Mas a influência negra nos Estados Unidos não é desfavorável. Bom, aqui, Jung não foi racista. E aí a gente pode jogar o Jung contra o próprio Jung. Dizer, olha, aqui, Jung está sendo racista, aqui. Mas aqui, ele não está sendo. Entendeu? Jogar o Jung contra o próprio Jung. Não abre mão do pensamento crítico. Tá certo? Eu vou ler mais um parágrafo problemático do Jung. Tá certo? Volume 18/1, A Vida Simbólica, parágrafo 93. Para você ver o nível do problema, que o problema é grande. É como eu falei na aula 1. A ciência começa e termina com problemas. Tá certo? Então eu comecei com um problema e eu vou terminar com outro problema. 93. Ó. Diz Jung. Quem viveu na Alemanha ou lá esteve por algum tempo tentava defender-se, mas era em vão. Isto entra na pele. Somos humanos. E no mundo, onde quer que estejamos, é possível nos defendermos apenas através de restrição de ordem consciente, fazendo-nos tão vazios, tão sem alma quanto pudermos. Aí perdemos o nosso espírito para tornarmos apenas um pobre grão de consciência flutuando no mar de vida que nos é estranho. Mas, se permanecemos nós mesmos, veremos que a atmosfera coletiva entra em nossa pele. É impossível viver na África ou em qualquer outro desses países sem tê-los penetrados no sangue da gente. Não se pode impedir que isso aconteça, pois em algum lugar somos também um negro, ou um chinês, ou qualquer outro homem do mundo. Em tal hora somos apenas seres humanos da mesma raça que todos os homens. Temos os mesmos arquétipos, assim como todos nós possuímos fígados, olhos e coração. Não importa que a pele seja negra. Pronto, aqui o Jung não é racista. E a gente pode jogar o antirracismo do Jung contra o racismo dele. Mas ainda tem um problema. Por quê? Porque no momento que ele fala, temos os mesmos arquétipos, assim como todos possuímos fígados, olhos e coração, não importa que a pele seja negra, a frase que ele fala logo em seguida, não é 3 páginas depois, não é 3 capítulos depois, é a frase que ele fala logo em seguida. Aqui a gente comemora, Jung não foi racista, mas a frase que ele fala logo em seguinte, evidentemente há uma importância relativa, ou seja, ele já relativiza a cor da pele. Pois provavelmente
o negro terá uma camada cultural a menos que você. Ou seja, mais uma vez o racismo de Jung, mais uma vez Jung se dirigindo ao negro como alguém que possui uma cultura a menos, como alguém que possui uma camada cultural inferior. Mais uma vez Jung se referindo ao negro como sendo alguém inferior. E isso os junguianos ortodoxos não mostram e nem vão mostrar para vocês. Tá certo? Vou repetir. Não importa que a pele seja negra. Evidente por quê? Porque todos temos os mesmos arquétipos. Evidentemente, há uma importância relativa, pois provavelmente o negro terá uma camada cultural a menos que você. É isso que é problemático. E o que é mais problemático ainda é os diferentes estratos da mente correspondem à história das raças. Por que é que isso é problemático? Porque flerta com o racismo científico. Porque a psique Jung é como se, tá, gente? Como se fosse um órgão que nós ganhamos, dado pela filogênese, pela história natural da nossa espécie, pela evolução da espécie humana, para que nós possamos compreender o mundo. Quando a gente nasce com o coração, nasce com o pulmão, nasce com o fígado, né? Enfim. E a gente nasce com a psique. E do mesmo jeito que o cérebro humano tem uma história, que o coração tem uma história, que o pulmão tem uma história evolutiva, a psique também tem uma história, certo? Mas Jung dá a entender às vezes, e aí ele deu a entender, que é como se essa psique fosse composta por camadas e houvesse camadas superiores e camadas inferiores. E o negro, por Jung, aí está sempre na camada inferior. Então ele encontra um jeito de naturalizar o racismo e fazer do racismo uma teoria científica. Né? Ou pelo menos ele flerta com as teorias racistas. Então a gente tem que pegar esse racismo do Jung e jogar contra os momentos em que ele era antirracista, que ele não era racista. Entendeu? Porque se o método do Jung é um método dialético, a gente tem que admitir um sim ou não. E a gente tem que equilibrar esses opostos. Aqui Jung é racista. Aqui ele não foi. Então vamos jogar o que há de melhor na psicologia dele, o que há de criativo, e vamos continuar pesquisando e levantando objeção. Porque os conceitos não param no tempo, não. O que eu não aguento desse pessoal muito ortodoxo é que eles acham que parou a história. Eles acham que não tem mais como desenvolver. É como assim, ó, Jung disse tudo. Não nos resta dizer mais nada. Se você tenta criar alguma coisa em cima, você é logo mal visto. Mas isso é a ciência. A ciência progride assim. O Thomas Kuhn falou em paradigmas. Né? A ciência progride assim. Então, a solução que eu tenho é essa. É a gente continuar pensando, continuar criticando, levantando objeção e argumentos. Tá certo? Admitir, sim, que há momentos em que Jung é racista. E o que é pior, há momentos em que a psicologia dele parece muito ser uma psicologia racista. E há momentos em que ele não é. E aí pegar os momentos que ele não é e jogar contra os momentos que ele é. Dizer aqui ele é racista, aqui ele não é. Acho que é a solução que eu tenho. Se você tem uma outra solução, escreve aí. Se você acha que o Jung não é racista, escreve aí. Né? Eu lembro, né, que, veja, eu fui aluno de Rabeca, do mestre Salustiano, que era o antigo mestre do maracatu rural aqui de Pernambuco. E mestre Salustiano era negro. Né? E aí o professor Ariano Suassuna, quando era secretário da Cultura de Pernambuco, nomeou o mestre Salustiano para ser assessor dele. E aí houve um processo na época, porque eu não entendo muito dessas coisas, mas um analfabeto não podia ocupar um lugar de poder, alguma coisa assim, não podia ser nomeado para um cargo público, alguma coisa assim. Uma mulher falou, né? Mas Salustiano é um analfabeto, como é que ele pode, né, ocupar, ser o assessor do secretário da Cultura do Estado de Pernambuco, né? E aí o professor Ariano Suassuna deu uma resposta que até hoje ficou na minha mente, nunca esqueci. Que ele falou para a mulher, ele é analfabeto na sua cultura, na dele ele é doutor. Né? Ou seja, ele é analfabeto na sua cultura, na dele ele é doutor. Salustiano era o cara que sabia 76 personagens de Cavalo Marinho na cabeça, conhecia a história de todos eles. Poucas pessoas conheceram cultura popular como o Salustiano. Salustiano não era um cara que podia chegar na universidade e apresentar um seminário sobre a crítica da razão pura de Kant. Né? Eu sou capaz disso. Eu sou capaz de fazer um seminário sobre a crítica da razão pura de Kant.
Mas eu não entendo da cultura popular como Salustiano entendia. Até porque ele encarnava a cultura dele, a cultura popular. Ou seja, na cultura dele eu sou analfabeto. E a gente precisa começar a entender essas dinâmicas culturais, tá certo? Essa questão do negro possuir uma camada cultural a menos, do negro não ser culto, do negro não ser inteligente, né? E criar uma espécie de lei científica para justificar epistemologicamente o racismo é algo que faz parte do pensamento europeu e é algo que está presente na obra do Jung. Cabe a nós, enquanto psicólogos, terapeutas, não abrirmos mãos do pensamento crítico. Né? Jogar o Jung contra o próprio Jung. Não parar de pensar, não parar de questionar, não parar de investigar. A ciência começa e termina com problemas. É isso, pessoal. Muito obrigado.